tarde. Eu sou a Isabel. A Sandra vocês já a conhecem, já a ouviram. Não quero. Já a ouviram de manhã. Para a gravação. E nós vimos aqui apresentar 3 casos que não estão plenamente investigados. Na verdade, eu falo por mim, eu sou recém-chegada a este tema das moedas locais. A Sandra está há mais tempo, mas também não é veterana. Não podemos competir com a Cláudia, de maneira nenhuma, não temos 15 anos disto. E vimos apresentar 3 casos que sabemos que ainda existem, não sabemos qual é o estado de saúde de cada um deles. E, portanto, nesta apresentação a estrutura é simples. Vou começar por abordar algumas questões teóricas, não muitas, porque fiquei intimidada com a apresentação da Cláudia, que me vai deixar aqui pendurada em alguns momentos. E depois a Sandra vai apresentar os casos e finalmente iremos fazer uma breve súmula e tecer algumas questões, algumas reflexões críticas. E no final agradeceremos todos os vossos comentários e sobretudo as críticas que nos quiserem fazer, porque estamos aqui mesmo para aprender e hoje é mesmo esse o nosso objetivo. Não, antes de chegarmos aqui, nós aqui já ouvimos a Cláudia falar sobre o dinheiro, e a Cláudia é economista e é uma especialista nessas coisas. Nós não somos. Nós somos da sociologia e somos especialistas em alguma coisa, em irritar as pessoas, porque vamos levantar muitas questões e problematizar muito e questionar muitas coisas que são aqui ditas e que são ditas habitualmente ao correr da pena, como se o significado das expressões que nós utilizamos não fosse, como se o significado fosse neutral, não fosse discutível e de facto são significados muito discutíveis. Basta começar pela própria designação das moedas sociais, mas nós lá iremos. É verdade que na Europa tem havido um recrudescimento destas moedas, sobretudo associadas, e no sul da Europa, associadas às políticas da austeridade depois das incursões da Troika na sequência da crise de 2008. É também verdade que se as moedas estão hierarquizadas, elas estão hierarquizadas numa relação de poder e há moedas que têm mais poder do que outras e nós sabemos disso. Por exemplo, até à Segunda Guerra Mundial, a libra esterlina dominou nos mercados internacionais, foi mesmo a moeda dominante. Depois dos acordos de Bretton Woods, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi o dólar. Nós sabemos o que é que significa o dólar internacionalmente. Sabemos que muitas políticas financeiras, se não a maioria das nossas políticas monetárias também, são definidas em função do dólar. Sabemos a proeminência que o dólar tem nos mercados internacionais, mas também sabemos que as moedas, mesmo sendo dominantes ou hegemónicas, ou como lhes queiram chamar, têm conhecido a concorrência de outras moedas e neste caso, neste momento, o dólar tem merecido a concorrência do euro e o euro permitiu que numa região, enfim, alargada, um número também alargado de países se tenha conseguido libertar parcialmente, pelo menos, do dólar e tenha conseguido com isso cooperar ou aprofundar as suas relações de cooperação, etc. Nada disso invalida que em 2013 o Liater e June tivessem inventariado 4 mil moedas locais em geral. Portanto, não é só na Europa, mas no globo. E, portanto, estes 4 mil são um aumento espantoso. Se nós olhássemos para a década de 80 e encontrássemos na década de 80 um número muito inferior, que eu neste momento não me recordo qual é uma falha minha, mas era nitidamente inferior. E depois sabemos também que na década de 80 há uma grande contribuição que é do Michael Linton, com a concepção do Local Exchange and Trading System. E aqui nós temos o primeiro contacto com alguma perturbação nos significados e nas expressões que são utilizadas quando se fala deste tipo de fenómenos. Porque a própria designação de LETS, que em inglês as pessoas conhecem bem, mesmo em inglês já tem uma distinção. O S, o último S, pode ser definido como system, ou traduzido como system, lido como system ou como scheme, sistema ou esquema. A verdade é que se for sistema significa uma coisa
e tem que ver com a concepção original do Linton, e se for esquema significa outra coisa e já não tem que ver propriamente com a concepção original do Linton, mas tem que ver com desenvolvimentos posteriores. Portanto, na versão do Linton, o System coloca a ênfase na circulação livre do dinheiro, que é local ou regional, ou como queiram chamar, e que tem como objetivo assegurar que o dinheiro não sai da região onde circula, não é acumulável e serve para sustentar, e eu estou a usar uma palavra que não gosto de usar, mas serve pelo menos para manter em funcionamento uma economia. Quando estamos a falar do esquema, do scheme, estamos a falar, por exemplo, do exemplo de Bristol e das Bristol Pounds, porque a moeda é apenas um elemento num contexto mais vasto de mudança, e neste caso ligado ao Transition Towns Movement, portanto, que tem preocupações ambientais e tem outro tipo de preocupação, tem sobretudo uma preocupação provavelmente ideológica também de mudança da própria economia. E é talvez um projeto mais ambicioso e estará relacionado com aquilo que o Liater e o Jun nos propõem, que é a passagem de uma economia baseada na competição para uma baseada na cooperação. E isso obriga-nos a mudar a cabeça. E mudar a cabeça de muitas maneiras. A mais importante dessas formas será talvez a de, e sobretudo isto diz-nos respeito a nós académicos, não querermos cometer o mesmo erro que os formalistas da economia, agora vou buscar o Polanyi também, fizeram ou fazem, continuam a fazer, que é o de querer martelar a realidade, de maneira que a realidade se conforme e caiba naquilo que são os enunciados abstratos da ciência económica ortodoxa. E, ao contrário disso, voltar a colocar a economia na sua posição original, que era a de beneficiar as populações, portanto, servir para melhorar o bem-estar das populações. Isso obriga, de facto, a mudar comportamentos, a mudar a nossa própria maneira de estar, a mudar os estilos de vida, etc. Mas, ao fazer esta investigação, nós demos conta inventariámos um conjunto de problemas, e os problemas têm que ver com as designações, com o âmbito. Portanto, há projetos que são micro, há uma moeda que é concebida para funcionar numa feira e depois há uma que é concebida para funcionar numa cidade ou numa região. A forma como a moeda é utilizada e a própria concepção da moeda, mas isto é um princípio de categorização que agora fica completamente desatualizado depois da intervenção da Cláudia. A operacionalização é também muito diferente. Há moedas virtuais, há moedas que são tempo, há moedas que não são sequer moedas, que são só unidades de registro de créditos e de débitos, simplesmente. Os resultados, quando se procura medir, ainda há pouco estava a ler um paper de Manchester sobre as moedas locais, e é um paper já, enfim, antigo, e as pessoas tinham imensa dificuldade em medir, em avaliar o sucesso destes projetos, em parte porque há pouca informação, a informação é difícil de ser disponibilizada, e depois há pontos de vista diferentes e há, sobretudo, o modo como se avalia. Porque uma coisa é o impacto que isto pode ter para as pessoas que beneficiam e outra coisa são os instrumentos que são utilizados para medir. E não há maneira, ou é difícil conciliar os instrumentos formais, académicos, que nós utilizamos para medir o sucesso destes projetos e depois a satisfação pessoal das pessoas ou aquilo que, do ponto de vista das motivações, etc., possa estar em causa. E, no entanto, apesar de tudo isto, estas moedas proliferam. Apesar do trabalho ou não dos académicos, apesar dos académicos poderem querer conceber categorizações ou deixar de as conceber, elas têm proliferado. E eu desconfio que se os governos ainda não fizeram a sua intervenção para as controlar, é porque elas são muito convenientes. Neste momento, no contexto europeu, pelo menos, são mesmo muito convenientes. Enquanto as pessoas arranjarem formas de, por sua própria iniciativa, resolverem os problemas sociais gravosos devido à crescente desigualdade que nós estamos a sentir, os governos agradecem, não é? Não há nada por proibi-las ou por restringi-las. Todavia,
E agora sobre as questões dos lastros e aquilo que há de diferenciar se a moeda é social, entre aspas, muitas aspas, ou se é uma moeda local. E isso, para nós, pelo menos para Portugal, é uma questão quase impossível de ultrapassar, porque há a questão dos impostos, e os impostos são pagos em euros, e, portanto, é sempre quase essencial fazer a conversão para a moeda dominante. É inevitável. Portanto, designações, só aqui algumas que nós encontramos: social, complementar, local, comunitária, solidária, alternativa, verde, cooperativa, e podia estar aqui a tarde toda sempre e teria muito mais rótulos para vos apresentar. Abrange regiões, abrange cidades, uma comunidade local, às vezes uma comunidade muito pequenina, assim, de um grupo que decidiu mudar o estilo de vida. E então, entre as suas características novas, é uma moedinha que circula só entre eles. Pronto, porque é giro, porque é diferente, porque pode ser um statement para o resto da sociedade, não interessa. E, portanto, aí estamos no domínio daquilo que é a utilização e conceptualização, as motivações que têm sido inventariadas, portanto, o estilo de vida alternativo, preocupações ambientais, aquelas que são contra a globalização, assumidamente contra a globalização, porque se a globalização faz alguma coisa é ajudar à fuga dos capitais, da fuga do dinheiro que sai dos locais. Eu compro uma coisa na loja da esquina do bairro onde moro e o dinheiro que gastei ali depois desaparece, não sei, vai para uma offshore qualquer, o mais rapidamente possível, sei que não fica lá. Desenvolvimento local também, o LIETER, e desenvolvimento comunitário. E eu acrescentaria moda, porque às vezes estas moedas locais também são uma espécie, estão-se a tornar também uma espécie de buzzword. E em Portugal há imensas que vão surgindo, aparecem um dia, no dia seguinte já ninguém ouviu falar delas. Aparecem para um evento qualquer, porque é engraçado, e depois acabou ali, não é? Portanto, não há um propósito de durabilidade.